pessoa leve a uma coisa tão simples, como o Fernando falou, tão básica para a vida cristã, mas que às vezes não é compreendida como ela deve ser compreendida, né? Um tema que não, às vezes não é compreendido, ou é mal compreendido, ou é parcialmente compreendido, ou se ele é feito muito nas igrejas, ou pelo cristão, individualmente, em comunidade, ele é feito de forma, às vezes, não plena, biblicamente plena, né? Então, a gente está aqui no congresso, né? Infelizmente não pude participar dos outros dias, eu fui bênção também, mas e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a oração na Bíblia, né? Gente, eu orei ao Senhor, né? Sentido no coração, de compartilhar com vocês sobre o modelo de oração a partir do Pai Nosso. Se a gente ouve assim, né, Pai Nosso, a gente vai pensar, poxa, uma oração tão comum, né, na Bíblia, e às vezes a gente lê o texto várias vezes, né, parece que é simples o texto. Gente, a oração do Pai Nosso, ela é profunda, é extremamente profunda. Ultimamente, assim, ao longo de 3 anos para cá, eu tenho ouvido algumas coisas sobre a oração do Pai Nosso, em estudos, em ministrações, e eu me surpreendi a cada dia que eu leio o texto do Pai Nosso, sempre descubro alguma coisa nova, alguma coisa que o Senhor realmente revela ali na palavra, e eu posso ver que realmente é algo que o próprio Jesus ensinou, né? Então, tem alguma coisa a nos ensinar também. E a gente vai ver no Pai Nosso algumas diretrizes sobre a nossa relação com Deus, a nossa relação consigo mesmo e conosco, e com o próximo, né? Então eu peço que vocês abram o texto base nosso, que vai ser Mateus capítulo 6, do versículo 7 ao 13. Ele tem um contexto, que é do 1 até o 6, e a gente vai ler também, só para poder a gente entender o contexto, certo? Mas a gente vai se deter no texto de Mateus. Tem um outro texto do Pai Nosso, que em Lucas, né, em Lucas 11, mas a gente vai se deter em Mateus porque ele tem algumas especificidades. É um texto um pouco mais longo, e ele provavelmente é um texto que é o que deu base a Lucas, né? E com Mateus, provavelmente foi escrito em língua aramaica, hebraica, né, uma língua depois traduzida para o grego, então contém mais detalhes, né? Então a gente vai se basear nesse texto. Então o texto diz o seguinte, a partir do versículo 1, certo? Mateus 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é-vos necessário, antes de vos pedirdes. Portanto, orais vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Irmãos, é um pouquinho longa a período, né? Na verdade, eu errei aqui a referência, a partir do versículo 9, né? Que é o que fala do Pai Nosso, 9 ao 13, né? O contexto imediato, aliás, o contexto geral, né, do
do capítulo 6, início do capítulo 6, ele mostra Jesus ele mostra três níveis, três áreas, aliás, né, de atuação da vida de um religioso judeu da época dele, de uma prática religiosa, né, que era o dar esmolas, a oração e o jejum, que ele fala depois, né. Gente, esses três níveis mostravam a piedade, né, de um judeu, de um religioso, de um crente, né, um judeu, antes de Cristo, aliás, né, era crente de Deus de Israel, né, e ele buscava a lei do Senhor, viver na lei do Senhor, e ele andava praticando essas três coisas, né. A esmola era para ajudar o próximo, né, a oração para ter uma relação com Deus, e o jejum para poder fortificar o seu eu, né, a sua carne, né, e viver uma vida santa. Jesus não julga essas três atuações. Alguns até falam, né, eu já ouvi pessoas falando hoje, o jejum não é mais necessário, ou alguma coisa assim, mas não. São três coisas que o cristão deve fazer também: oração, jejum e ajudar o próximo, que aqui está resumido na esmola, né, o termo esmola. É ajudar o próximo, se dar ao próximo, né, a alteridade, se entregar realmente naquilo que você pode para ajudar o semelhante. E isso é uma prática que também deve ser expressão da fé cristã. A fé que você expressa em Deus através de Cristo deve ser expressa também nessas ações. Mas Jesus ele julga essas ações. A nossa prática em Cristo deve ser diferente da que era comum na época dele. Jesus já está fazendo a distinção do que havia de comum na época dele, ou então era uma exceção, não era algo que agradaria a Deus, mas era muito comum, porque era uma religiosidade que agradava os homens. E Jesus ele julga, ele mostra que isso não era a religiosidade verdadeira. O homem pode viver uma vida santa, uma vida correta, praticar essas coisas, mas não da forma como estava sendo praticado na época dele. E ele mostra qual a diferença, né? Eu não vou me deter na esmola e no outro ponto que é o jejum, mas a gente vai nos deter, né? Aqui a gente vai ver a oração. A partir do versículo, vamos ver aqui, vamos pegar alguns pontos aqui, né? O contexto geral, gente, no capítulo 5, versículo 20, que é um pouco antes, depois eu abrir, eu vou só lembrar vocês do versículo. Jesus ele fala, introduzindo já o capítulo 6, ele fala o seguinte: que se a justiça daqueles que ele estava falando, os discípulos dele, né, lá na multidão, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus e dos escribas, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Gente, o que é esse exceder de justiça? Parece que é fazer muita justiça, mais do que eles faziam, né? E Jesus ele fala de dar esmolas, fazer oração e jejum. Então parece que é fazer mais, né? A ideia que a gente tem inicialmente. Mas não, exceder em justiça é fazer da forma correta, não é fazer mais. Se fosse fazer mais, eles estavam mais do que justificados de Deus, eles já estariam plenamente conscientes de que eles estavam santos, né? E Jesus não ia falar não ia criticá-los, né? Não ia exortá-los. Mas na verdade, esse exceder em justiça é você entrar no nível de justiça que está além do nível que eles acham que já é suficiente ou o que excede. Na verdade, é o nível de Deus, é o nível que agrada a Deus. Esse é o exceder em justiça. E por que Jesus fala isso para as multidões? Porque as multidões, gente, eram pessoas muito humildes, era o pessoal da Galileia, era o pessoal que não estudava direito, tinha as piores escolas, né, rabínicas da época, eles não estudavam direito a lei, eles só estudavam, tipo, a rebarba da rebarba, né, que vinha de Jerusalém, os fariseus que tinham melhores mestres, e quem quisesse realmente estudar a lei, como deveria ser estudada, ela tinha que ir para Jerusalém. E eles se sentiam menos, porque eles não conseguiam entender direito como é que tinha que cumprir a lei, ou como fazer determinadas coisas, eles faziam pela metade, pela errado, e eles achavam que estavam desagradando a Deus. Aí Jesus fala: olha, não é porque eles estão fazendo muito e estão praticando todos os detalhes da lei que eles estão certos, não. Depende não do jeito muito que você faz, depende do jeito correto que você faz.
O jeito que agrada a Deus, o modo. E Jesus então ele critica o modo. E ele mostra o modo verdadeiro. E ele fala aqui, versículo 2. Desculpa, versículo 2. Quando, pois, cadê? Versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo que a sua recompensa já receberam. Quando Jesus fala que eles oravam em pé na sinagoga, era uma prática mesmo na época, todo mundo orava em pé, mas Jesus não está criticando isso. Ele está criticando o jeito que eles oravam, de se mostrar diante de todos como que eles oravam muito, e na verdade eles oravam buscando os próprios interesses ou para si mesmos. Né? Eles não estavam interessados no orar simplesmente, estavam interessados em se mostrar como bons oradores, vamos dizer assim, né? Os bons falantes com Deus. Mas, na verdade, o que eles oravam? Será que era a forma correta? Será que eles estavam realmente agradando a Deus? Jesus mostra que não. Eles, na verdade, eram hipócritas. Hipócrita aqui é a ideia de que eles tinham uma máscara, né? Do teatro na época, né? Eles tinham uma máscara de bons oradores, mas no fundo eles não estavam pedindo nada deles, eles estavam querendo só mostrar como bons oradores, né? Eles estavam falando palavras que não passavam no teto. E o que eles queriam, na verdade, receber? Era alguma coisa de Deus? Eles queriam receber a vontade de Deus? Não, eles queriam receber a recompensa dos homens. Por isso Jesus fala que eles receberam as recompensas deles. Eles queriam receber a honra do homem. Olha um santo, um homem piedoso, um religioso, olha ali, está orando, ora sempre, ali, ele sempre vem orando. Na verdade, eles queriam isso, né? Eles não queriam a recompensa de Deus. E esse é o ponto, né? O ponto de se mostrar diante dos homens, que a gente chama de ostentação. Eles se ostentavam como bons oradores, né? E na verdade a honra era para eles mesmos. E o outro ponto era que o versículo 6, né? Que o versículo 6 ele introduz. Quando orares, mas tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Que é a resposta do primeiro, aliás, né? Então, o que vai contrastar que eles realmente tinham ou não uma vida de oração correta diante de Deus, é que se a prática que eles faziam de fora era a mesma que eles faziam dentro da casa deles. Se a prática que eles faziam exteriormente era a mesma que eles tinham na vida diária. Entenderam? No quarto, no íntimo. Por quê? Porque era ali que Deus via. Deus sondava os corações, Deus sonda os corações. Então é ali que realmente ia se ver que eles estavam tendo uma vida realmente diante de Deus sério. Que eles estavam realmente orando. E quando eles oravam nas sinagogas era justamente quando eles precisavam ter um momento de oração pública. Mas eles não faziam isso para ser visto pelos homens, porque eles também tinham uma vida de prática de oração constante, que era no íntimo, no quarto. E no momento que Deus não vê. Né? No momento que Deus, aliás, no momento que os homens não veem, que Deus vê. No momento que o homem não vê. Né? Então, Jesus está mostrando, olha, o que adianta estar ali na frente, né, orando, e por trás não tinha uma prática de oração, de apego a Deus, de estar em constante relação com Deus em oração. Né? Então, Jesus está mostrando que eles não tinham uma vida piedosa de verdade. Né? Era uma vida de piedade diante dos homens. Né? Como a gente fala, para inglês ver, né? Hoje em dia. Né? E o versículo 7 fala de vãs repetições, que é o outro ponto. Né? Então, o primeiro ponto é a ostentação da oração que eles tinham, que demonstrava a sua hipocrisia. E o segundo ponto era as vãs repetições. Gente, as vãs repetições aqui, será que é ruim a gente, por exemplo, ler um salmo, né, para oração? Os salmos tem na Bíblia, né, para orar. Porque muitos crentes acham que você orar no salmo inteiro é uma repetição. Depende da intenção também. Jesus está criticando também agora a intenção. Qual é? Ele fala, e orando, versículo 7, não useis vãs repetições como os gentios. Então Jesus ele mostra como é o jeito que é errado, como os gentios. Porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. O que Jesus está mostrando? Que os gentios da época dele, e até hoje, muitos gentios são assim, muitos pagãos, gentios aqui é o sentido pagãos, gente, viu? Pagãos, que eram povos que não conheciam o Deus de Israel, né? O não israelita. Então, os pagãos da época de Jesus, até hoje, os povos
do Oriente, do Extremo Oriente, dos indianos, por exemplo, né? A maioria pagãos, eles fazem isso, que é fazer várias repetições e encantamentos para ter algum desejo realizado. Né? Então, alguns ritos, se forem feitos dessa maneira, vai mudar os espíritos que estão ouvindo essas orações e esses ritos, estão vendo esses ritos e vai acontecer alguma coisa. Né? E a gente conhece a religião aqui no Brasil, né, que tem raízes pagãs que tem essas práticas. Né? E estão mostrando que isso não existe. Por quê? Porque diferente de espíritos, né, que nós sabemos que são espíritos malignos que ordenam e fazem isso para manipular as pessoas, nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus com vontade, é um Deus soberano, é um Deus que tem vontade e ele é pessoal, é uma pessoa. Então, quando você ora a Deus, você está se comunicando com alguém, você não está comunicando com a força, ou com um poder, né, pessoal, ou com algum espírito, né, que na verdade está submetido à sua vontade. É o contrário. É isso que Jesus também explica no versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. O que Jesus está querendo dizer? A oração, no final das contas, não é para você mudar o que Deus tem. É para você, Deus ele já sabe o que você vai pedir. Na verdade, existe um mistério na comunicação entre Deus e você, que é feito pela oração, mas no sentido último é para mudar você, é para mudar a sua concepção de quem Deus é e como Deus atua na história. E é o que a gente vai ver na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso justamente é isso. Se a gente for analisar, a gente vai analisar a oração do Pai Nosso, vocês vão ver que ela expressa quem Deus é para a gente mudar a sua concepção e viver uma concepção de vida moldada no reino de Deus. Então Jesus ele fala, olha, por que você não precisa ficar implorando a Deus ou falando como se Deus não ouvisse, ou Deus fosse surdo, ou você precisasse influenciar a vontade de Deus. Deus já sabe o que você vai pedir antes de você pedir. Né? Então, Ele que vai orquestrar tudo, vai te orientar para você orar de acordo com a sua vontade e algo acontecer segundo a sua vontade. A gente sabe que em textos bíblicos, Jesus ele fala isso, né? Só pulando um pouquinho, né? João, por exemplo, um versículo de João, não lembro exatamente a referência, mas Jesus ele fala no suicídio salgueiro, que se meu mandamento estiver em vós e vocês em mim, tudo que vem dizer meu Pai em meu nome, não será atendido. Mas depende de uma relação íntima com Deus, da vontade de Deus. A vontade de Deus. O homem, então, quando entra na vontade de Deus, e ela é expressamente, ela é mostrada, e ele entra nessa ligação com a vontade dela, com a vontade de Deus, com a vontade soberana de Deus, então o pedido que ele faz é atendido. Quando ele anda diretamente, quando ele anda de acordo com a vontade dele, e está dentro do propósito de Deus. Né? Então, Deus ele não é manipulado como os deuses pagãos, isso que isso quer dizer. Os deuses pagãos são manipulados por magias, por ritos. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus ele não é manipulado. Agora, a diferença que a gente vai ver também, que tem a ver com o Pai Nosso, é que o nosso Deus ele envia condições para que você se molde conforme a vontade dele, para que a sua oração seja atendida. É diferente, esse é o mistério. O nosso Deus ele é o Deus que orquestra, não é o Deus orquestrado. E a gente ok, nós somos servos e não somos senhores. Né? E esse é o contraste também com os deuses pagãos. Né? E Jesus, depois de mostrar esses dois pontos, que é a ostentação, que mostra a hipocrisia religiosa, que era a ostentação na oração, e a oração com repetição, como se você pudesse influenciar, né? Como se você pudesse obrigar Deus a algo, que é diferente dos deuses pagãos. Deus não faz isso, Deus não se submete a esse tipo de tratamento. Nós que devemos submeter à vontade de Deus, Jesus então mostra a oração que deve ser feita corretamente. Mais do que uma oração que a gente deve fazer, eu recomendo a gente, um cristão, principalmente o cristão novo convertido, né? Ele orar o Pai Nosso. Eu pessoalmente recomendo, que é uma oração que vai moldar o estilo de oração da sua oração, porque a oração do Pai Nosso está ligada às outras orações nas cartas paulinas. A oração sacerdotal de Jesus, de João 17, está intimamente ligada ao Pai Nosso. Na verdade, é uma expansão do Pai Nosso, vamos dizer assim. Né? Tem vários outros
ditos de Jesus também, quando ele fala com o Pai, que está ligado também à estrutura do Pai Nosso. Então, a oração do Pai Nosso é um modelo. É mais do que uma oração que você pode repetir. Você pode repetir a oração do Pai Nosso no momento de oração, não tem problema. Mas a oração do Pai Nosso é mais que um modelo. É uma forma correta de você orar. Sua oração ela tem que ser contrastada com, entre outras passagens bíblicas e entre outros modelos bíblicos, com a oração que o Senhor ensinou. Certo, gente? Amém. Como é que eu sei disso? Versículo 9. Portanto, orais vós deste modo. Jesus não fala assim, orais pois isto. Se Jesus falasse isso, seria, ele está falando o quê? Vocês têm que repetir isso para poder ativar Deus. Não é isso que ele fala. Ele fala assim, orais deste modo, desta maneira. Pode mudar? Pode. Pode ter oração espontânea? Pode. Pode ter oração longa, mas não pode. Oração mais curta? Pode. Mas tem que ser oração no modelo que Jesus ensinou. Né? Olha, mas a estrutura, você está falando de estrutura? Não. Estou falando de ensino. A gente vai ver que está ligado com o que a oração do Pai Nosso ensina para nós. Amém? Todo mundo entendendo? Tranquilo, gente? Vamos lá. Aqui hoje vai ser um estudo mesmo, gente. A gente vai abrir a Bíblia alguns pontos, né? Vai voltar para esse ponto aqui, né? Da oração. Então, eu peço que vocês fiquem aí com o dedo afiado aí na Bíblia para apontar os versículos. Amém? O primeiro versículo, né, fala o seguinte, a primeira parte da oração, né? Pai nosso que estás nos céus. Irmãos, esse ponto é muito importante. Aqui a gente podia fazer uma aula inteira só sobre isso. Pai, só a palavra Pai. A palavra Pai tem muito conteúdo. Aqui eu vou resumir para pegar a oração inteira, né? Gente, a oração do Pai Nosso não é uma oração ecumênica. Sinto informar isso, com desgosto, alguns podem tomar isso com desgosto. Poxa, eu pensava que a oração do Pai Nosso era uma oração ecumênica, uma oração de todos os povos, de todas as religiões. Não. A oração do Pai Nosso não é uma oração ecumênica. O que você quer dizer com isso, velho? Eu quero dizer que a oração do Pai Nosso só pode ser feita, um modelo de oração do Pai Nosso, como Jesus ensinou, só pode ser feito por cristãos. Como é que eu sei disso? Ela começa com a palavra Pai. O que quer dizer isso? Gente, o nome Pai, o título Pai, na época de Jesus, era um título que não era usado para Deus. Raramente foi utilizado um pouco depois de Jesus pelos judeus, mas na época de Jesus, assim, tem uma ocorrência quando fala Pai da nação de Israel, que é baseado em textos bíblicos do Antigo Testamento. Mas ele não é utilizado para Deus pelos rabinos. Ele é utilizado o quê? Senhor do mundo, né? Deus Altíssimo, Deus Eterno, o lugar, olha o título engraçado, né? O lugar, a ideia de que Deus é um lugar distante, nós somos pequeninos diante de Deus. Então ele é utilizado vários termos, céus, o reino dos céus. O reino dos céus significa o quê? Reino de Deus, porque Deus está nos céus. Jesus também fala aqui. Tinha vários títulos, e muitos mostravam o quê? A soberania de Deus. Deus é soberano, Deus é rei, Deus é Senhor. Mas o título Pai é um título de intimidade, de comunhão. E é um título mais ainda de filiação. Quando eu falo que só cristãos devem orar o Pai Nosso, eu me baseio em Gálatas. Vamos abrir. Deixa o dedo marcando Mateus 6 e vamos dar um pulinho em Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4. Jesus ele chamava Deus de Pai. Era algo que Jesus meio que inovou na época dele. Foi taxado de escandaloso isso. Como é que eu sei disso? João, judeus, no Evangelho de João, é dito que os judeus viram isso, que eles chamam de Deus de Pai, e João fala que eles se escandalizaram porque
chamava Deus de Pai e Deus, como o próprio Pai, se fazia igual a Deus, porque ele era filho de Deus. Se ele é filho do Pai, o filho é igual ao Pai. Assim como você trata igualmente seu filho, você quer que seu filho seja tratado igualmente como você é tratado por outras pessoas. Então, assim como honrava o Pai, tinha que honrar o filho. E Jesus chamava Deus de Pai, então tinha que honrá-lo como filho de Deus. Então isso é escandaloso, né? Como é que ele chama Deus de Pai? Ele tem alguma coisa especial para vocês. Ele é escandalizado. Porque não existia um privilégio em Israel. Todos eram filhos do mesmo Pai que é Deus, né? A ideia geral, não tinha esse negócio particularizado. E Jesus ele mostra, então, eu sou o filho de Deus, Deus é meu Pai. Então isso foi um choque, foi radical. Gálatas 4, ele mostra uma conexão nossa com Jesus em relação a isso. Vamos lá. Mas vindo a plenitude dos tempos, versículo 4, né, capítulo 4, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Jesus enviado por Deus para nos remir aqueles que estavam debaixo da lei, né, mas remir também aqueles que não estavam, né, que estavam também fora, né, a fim de recebermos a adoção de filhos. Fomos adotados. Por quê? Porque nós não somos da mesma substância do Pai, né? Não somos do mesmo ser do Pai. Só Jesus é filho unigênito, só Jesus é do mesmo ser de Deus, né? Ele veio do Pai, o princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, como nós somos homens, né? Então, nós somos carne, né? Temos então outra natureza, não temos a natureza divina. Mas então somos adotados, não somos filhos como Jesus é. Jesus é o único filho de Deus, do jeito que ele é, o único no sentido de ser do mesmo ser de Deus, ser divino, mas nós somos adotados dele e somos considerados também como ele é filho. Que forte, né? Nós somos considerados como Jesus é filho. E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. Quem nos faz clamar a Deus, chamando-o de Pai, Abba, que era um título que só Jesus chamava? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus é enviado ao nosso coração, ele transforma o nosso coração e ele nos impulsiona a chamarmos Deus de Pai. Quem tem o Espírito Santo pode chamar Deus de Pai? Não. Pode até chamar, vai para fora, mas ele vai sentir no interior dele, e vai sentir na vida dele como um todo. Aquilo que Jesus sentia sendo filho de Deus? Não. Só sente aquilo que Jesus sentia, a relação que Jesus tinha com o Pai, aquele que tem o Espírito que está em Cristo, que é o Espírito Santo. Amém? Entendeu? Gente, então isso, voltando para Mateus 6, este é o ponto que está aqui. Quando Jesus chama Pai Nosso, ele está falando o seguinte: o meu Pai, que eu chamo de Pai, e é meu Pai, é exclusivo. Agora eu compartilho com vocês. Ele não é meu só, ele é nosso. Nós somos agora uma família. Então Jesus está falando, Pai Nosso, é nosso agora. E Jesus então mostra que os discípulos podiam ter liberdade de chamar Deus de Pai, assim como ele chamava Deus de Pai. E por quê? Porque eles receberiam o Espírito da adoção, o Espírito Santo. Amém? Então, é o Pai que está no céu, é o Pai soberano, é o Pai Senhor, é o Pai Rei, é o Pai que habita os céus. O salmista fala: os céus são céus do Senhor, e a terra Deus aos auxílios dos homens. Então, os céus são os céus do Senhor. Então, Deus habita os céus. Né? Céus aqui está ligado também à ideia de que é o local onde Deus está e está plenamente, onde Ele está habitando plenamente. Por quê? A terra também era o local onde Deus estava, não é verdade? No Éden, como o Fernando morou, né? No Éden Deus vinha como? No Éden, na terra. A terra também era de Deus, e a terra é de Deus. Mas, como Deus deu a terra aos homens, os homens pecaram, a terra entrou sobre o jugo do pecado. O pecado afasta o homem de Deus, logo o pecado afasta a terra também de Deus, no sentido de o ambiente que o homem vive, a terra está afastada dos céus. Existe um bloqueio. Mas em Cristo, céu e terra se unem.
começa a oração. Pai nosso que estás no céu. Está no céu. Mas ele continua falando o quê? Santificado seja o teu nome. A gente vai ver que depois a gente vai ligar essa questão do céu, né? Uma pausa. Santificado seja o teu nome. O que é isso? Santificado seja o teu nome. Deus é santo, Por que Jesus falou isso? Santificado seja o teu nome. É uma redundância, parece uma redundância, né? Jesus está falando que Deus é santificado, Deus é santo. Gente, a ideia de santificar o nome de Deus, na Bíblia, na época de Jesus, estava ligado não em Deus ser santificado nele mesmo, porque ele já é santo, né? Mas em nós sermos santificados à medida que ele é santo. Quando nós somos santificados nele, o nome dele é santificado no nosso meio. A ideia é essa. Como é que eu sei disso? Um versículo básico para isso também, Deuteronômio, né? Não sei também a diferença, mas a Deuteronômio tem um versículo que fala o quê? Sede santos, porque eu, Senhor dos Deus, é santo. Então, nós devemos ser santos porque Deus é santo. E Deus, ele dá a capacidade de homem ser santo quando ele está em Cristo e quando ele pode chamar Deus de Pai, colocando o nome dele em nosso meio, santificando o nome dele em nosso meio, através do mesmo Espírito que fez com que nós fôssemos adotados e que pudéssemos chamar Deus de Pai. Então, o mesmo Espírito que fez com que nós fôssemos chamados filhos de Deus, nos faz com que santifiquemos o nome de Deus, e Deus se torne santo no nosso meio, no nosso, né, na comunidade, no ambiente que a gente chama nosso, né, que Deus seja colocado como nosso Pai. Como é que eu sei disso? Ezequiel 36. Eu vou ler rapidinho, para a gente ganhar tempo, mas quem puder anotar aí, a referência é Ezequiel 36. Deixa eu ver se eu abro corretamente. Aqui, deixa eu ver. Versículo, Ezequiel 36, versículo 22. Peguei certo. Diz o seguinte: Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. A primeira parte, não vai ver a segunda parte, mas essa primeira parte fala o quê? Que Israel profanou o nome de Deus ao descumprir os mandamentos. Eles tentavam cumprir e caíram. Caiu no pior dos pecados, idolatria, né? Se prostituiu com deuses pagãos, um mandamento explícito de Deus, que não deveria fazer isso, porque ele é o único Deus da maneira. E de repente Deus, ele fala o quê? Eu mesmo vou santificar o meu nome, não por amor a vós, mas por amor ao meu próprio nome, vou santificar no meio de vocês. Então, o que Deus está querendo dizer? Eu vou dar a capacidade de vocês cumprirem meus mandamentos, para que os gentios olhem e vejam quem é o verdadeiro Deus e qual é o único Deus que reina sobre todo o universo. É isso que ele está falando. E como é que Deus faria isso? Vamos pular um pouquinho, versículo 25. Então aspergerei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei a vossa carne um coração de pedra, da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém? O que Deus está falando aqui? Deus está falando que Ele daria um espírito novo para o homem, transformaria o coração dele, faria uma nova criatura e daria um Espírito Santo. O mesmo Espírito da adoção. Agora é o Espírito para santificar. O Espírito que adotou é o mesmo que santifica, é o Espírito de Deus.
do único Deus, né? O verdadeiro Deus. Então, o mesmo Deus que salva, Deus santifica. Ele vai agora santificar. E essa santificação no meio de nós, no meio dos santos, né? Os justos agora em Cristo, é o que iria fazer com que o grande nome de Deus fosse santificado. Então você santifica o nome de Deus como? Vivendo a vida em espírito. Vivendo a vida de santidade. Santidade é sua? É sua no sentido que você possui como veste, você possui como transformação, mas é o Espírito que te funciona a viver. Se você está ligado em Cristo, como é que você vai ter o Espírito, né? Então a oração do Pai Nosso é um chamado a todo cristão que agora pode chamar Deus de Pai, que sente o testemunho do Espírito no coração dele, a clamar pelo Espírito do Pai para que o Espírito seja dado a cada dia, para que ele cumpra a vontade de Deus no Espírito, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo o plano de Deus, cumprindo aquilo que Deus ordena, vivendo a vida santa, justa, reta, para que o nome de Deus não seja profanado. Interessante isso, né? Quando a gente lê rapidamente o versículo que fala santificado seja o teu nome, a gente não imagina isso, né? A gente imagina o quê? Santificado, oh Deus, tu és santo. Não, santificado tem a ver com sua vida. Jesus está falando, olha, o Pai nosso, é meu Pai que está no céu, nosso Pai que está no céu, mas Ele quer que o nome dele seja santificado. Como é que Ele vai fazer então para esse nome ser santificado? Vai mandar o Espírito. Quando o nome dele é santificado, o Espírito enviado, o nome dele é santificado, acontece o quê? A segunda parte do versículo, que a gente vai ler agora. Venha o teu reino. Quando o nome de Deus é santificado no meio da congregação dos santos, dos justos, dos redimidos pelo sangue de Cristo, agora adotados por Deus como filhos de Deus, acontece o quê? O reino de Deus vem. E ao mesmo tempo que ele vem, é um pedido que ele deve se achegar, deve vir. É o que eles falam: venha a nós o teu reino. Ele está falando: olha, você foi adotado, o Pai é teu também, assim como é meu, porque em mim você é adotado, você é santificado, Deus envia o seu Espírito para poder santificar o seu grande nome em você, né, na sua vida, na vida da congregação da igreja, mas isso já é o reino, mas o reino final é vindo. Isso aí é o reino chegando, mas o reino vai ter consumação, vai ter a finalização, vai ter a restauração de tudo, vai ter a glorificação, onde não vai ter injustiça mais, onde não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais infelicidade, não vai ter mais pecado. Você vai viver uma vida plenamente santa ao lado de Deus, eternamente. E esse reino virá, então chame por ele. Que venha o teu reino, né? Em Cristo a gente já sabe que a gente já usufrui desse reino, também pelo meio do Espírito, que Paulo fala, né? Que quando a gente está no Espírito, nós temos as primícias, né? As primícias do Espírito. Nós já usufruímos das primícias do Espírito do reino vindouro, no capítulo que ele fala da ressurreição em Coríntios, né? Em 1 Coríntios. Então, você já usufrui do reino. Mas Jesus falou assim: olha, já está bom você ter Deus como Pai, já está bom, Deus já faz muita coisa na sua vida, então pode se contentar. Jesus falou isso? Não, Jesus fala, é uma ordem, clame pelo reino. O que é reino? A palavra reino tem a ver com domínio, não é verdade? O reino tem o Senhor, tem o rei, que é Senhor de tudo, tem os súditos, aqueles os ministros, os servos, né, que servem ao rei, os trabalhadores, né, os arautos, né, que proclamam esse reino por todos os lugares onde o rei vai, onde o rei estabelece os limites dele. Toda a estrutura de reino é assim também no reino de Deus. Deus é rei, Deus é soberano, Deus é o. Mas o domínio dele é fundamentado no amor dele de Pai, né, no amor que ele tem à igreja, ao seu povo, né, e ele estabelece a sua vontade no meio dela, o seu domínio sobre ele. Então, o domínio de Deus sobre o seu povo deve ser um pedido constante dos que estão no reino. Se você faz parte do reino de Deus, a sua oração não deve ser essa: Senhor, faça-se a minha vontade. Não é isso.
Senhor, eu quero isso, eu quero ter isso. Não. Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já é feita no céu, onde o Senhor domina sem restrição. Porque na terra ainda existe o pecado. O reino não está desvelado, o reino não está revelado claramente. O reino é oculto. Gente, Isaías, ele estava, vamos pegar um exemplo, né, do Antigo Testamento. Isaías estava num período complicado de Israel, estava num período de exílio, o povo estava indo para o exílio, estava a véspera do exílio, aliás, né, Isaías profetiza o exílio, mas estava tendo invasões já dos assírios, e estava tendo idolatria, e estavam os profetas perseguidos, né, os profetas estavam sendo perseguidos. O que acontece? Isaías não via o domínio de Deus, claro. Mas Deus descortina a cortina do templo e mostra que ele era rei, assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins adorando, falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que glória? A glória do reino. Deus é rei, está sentado sobre um trono. Quando Isaías viu isso, ele reconheceu a sua maldade, os seus pecados, né? Falou: Senhor, me perdoa, que o Senhor realmente é rei de tudo, né? E Deus falou: quem vou enviar como súbdito? Ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele submeteu a vontade soberana de Deus. Pegando o exemplo de Isaías, quando o cristão, que ao modelo do Pai Nosso, ora: Senhor, Tu és meu Pai. Agora eu posso chamar de Pai, posso sentir que o Senhor é meu Pai, porque o Espírito confirma no meu coração que eu sou filho de Deus. Assim como Jesus é filho, eu fui adotado e o Senhor me vê como vê a Jesus, como vê a Jesus, o Senhor me vê. E agora que tem o Espírito dentro de mim, esse Espírito me impulsiona a eu santificar o Teu santo nome na terra. E através da santificação, Senhor, eu não quero parar nela, eu quero que Teu reino venha em plenitude, que o Teu reino não fique em migalhas, mas venha em plenitude, em completa rendição de tudo aos Teus pés. E que a Tua vontade seja estabelecida tanto quanto ela já é estabelecida no céu. Que ela seja estabelecida como ela já é no céu estabelecida. Eu não me contento, é isso que a oração do Pai Nosso fala para o crente, ordena para o cristão. Eu não me contento que a Tua vontade seja estabelecida de forma... A vontade de Deus sempre estabelecida, mas eu não quero que a Tua vontade seja estabelecida de forma oculta. Eu quero que ela seja revelada plenamente. No céu tudo é claro. Deus manda para o anjo, Deus manda para alguma coisa ser executada, acontece. Tudo lá é claro, tudo é transparente. João vê, como é que a gente vê no livro do Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a seu servo das coisas que irão acontecer. Revelação. Deus descortinou o céu, viu uma porta aberta no céu, e viu o culto celestial. Deus quer que você seja um humano. Deus quer que você veja claramente a atuação do reino de Deus na terra. Vai começar através de que vida? Da tua. Em vida comunitária. Porque o Pai é teu, o Pai é meu, o Pai é nosso. Então o reino se manifesta na igreja. À medida que a igreja avança na terra, avança cumprindo, santificando o nome de Deus, cumprindo o nome de Deus, cumprindo a vontade de Deus, essa vontade é estabelecida sob a forma de domínio de Deus sobre ela. Ela não tem mais vontade, ela é súdita, ela é serva. A igreja é direcionada pelo Espírito que a adotou, porque eles falam que é o Espírito que a adotou, é o Espírito que sopra, é aquele que é soprado pelo Espírito, vai onde o Espírito direciona, Jesus falou isso. Então o Espírito vai direcionando aonde a igreja deve ir, assim como Jesus era direcionado para onde ele deveria ir. E a igreja caminha glorificando e honrando o nome de Deus entre as nações, até que o reino de Deus seja estabelecido finalmente por Cristo na sua vida. Amém? Gente, a oração do Pai Nosso é isso. Ela fala dessa relação. Na verdade, esses 3 pontos: Pai Nosso, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. São 3 formas distintas de falar uma única coisa. Estabeleça o Teu domínio sobre nós, a Tua igreja. E a igreja, avançando, vai estender esse domínio por todo o mundo. Não é verdade? Gente, essa é a relação do homem com Deus. Um momentinho.
relação do homem com Deus, né? E de Deus com o homem. É a nossa, no sentido, né, de geral, a ideia dessa relação vertical, né? Essa relação vertical. Gente, a segunda parte fala da nossa própria ansiedade, do que a gente é, do que a gente pensa, que também é um modelo da nossa prática diária. Então, a oração deve ser também, a nossa oração deve ser baseada nisso também, de como o Pai Nosso ilumina as nossas expectativas do que a gente é, do que a gente vai precisar no futuro. Então, a continuação do Pai Nosso fala o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão nosso de cada dia. Esse termo, pão nosso de cada dia, pão nosso de cada dia é um termo muito complexo no grego. É um termo muito discutido, o que significa, né? Só aparece na outra versão do Pai Nosso de Lucas e depois em outro versículo do Novo Testamento, tem poucas ocorrências fora do Novo Testamento. E é um termo interessante que ele pode ser, alguns discutiam, né, e alguns antigos, né, teólogos antigos, eles falaram que podia até derivar do termo aramaico, que significa o pão de amanhã. Interessante isso, né? É como se significasse também o pão nosso de cada dia, mas também o pão nosso de amanhã, né, nos dá hoje. Então, a ideia central é o quê? A gente não vai pegar esses detalhes, né? Mas o pão nosso de cada dia, a ideia é que Deus tem uma porção diária para você. Porque Deus é o doador da vida, é o doador de tudo. Não é verdade? Tudo vem dele. Não é verdade? Tudo vem dele. Então, o nosso pão, aquilo que a gente trabalha na luta, soa para poder obter da terra, a gente não deve achar que é nosso. A gente tem que sempre ter em mente que vem de Deus. Como é que você disse? Tiago também fala isso. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Não é verdade? Outro exemplo bíblico. Eu gosto muito desse exemplo. Davi, eu não preciso abrir, eu vou ler rapidinho. Davi, aliás, eu não vou abrir não, eu só citar de cabeça. Davi, ele falava o seguinte. Eu acho que, se não me engano, é 1 Samuel, que eu estou achando que é referência que eu anotei. 1 Crônicas 29, do 12 ao 14. Vocês podem anotar, né? Podem anotar, mas eu vou pegar aqui. Vou abrir logo aqui. 1 Crônicas, que é muito bonito esse versículo, vale a pena ver. 1 Crônicas 29, 12 e 14. Que eu creio que foi uma das inspirações também para o próprio Jesus compor o Pai Nosso, na verdade. Jesus estava permeado da palavra de Deus, ele estava permeado daquilo que Deus tinha falado anteriormente pelos profetas, então ele sabia o que Davi tinha falado, né? Então ele provavelmente também utilizou ali para compor o Pai Nosso no parte final, por exemplo, né? Mas olha só que legal, gente. Davi era rei de Israel, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. O maior reinado de Israel foi o de Davi, né? O mais robusto, o mais glorioso dos reis, né? O mais glorioso dos reinados em termos de unidade, né? Como é que Davi poderia se comportar? Não, eu sou soberano, eu tenho tudo, né? Eu posso tudo, não. Olha como ele se comportava. Por isso que Davi louvou, versículo 10 de Crônicas 29, por isso que Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação e disse. Aí ele fala, né? Depois fala, versículo 12: e riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e da tua mão a força e poder, e da tua mão e o da força tudo. Aí aqui, versículo 14: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Dá a ti alguma coisa, porque tudo vem de ti, e do que é teu, damos-te a ti. Davi está falando que tudo que ele estava dando a Deus, do gado, dos dízimos, das ofertas, do que ele tinha de ouro, de prata, de bronze, tudo de terras, de reino, tudo que ele tinha que estava dando a Deus,
na verdade era do próprio Deus. Então ele só estava engrandecendo a Deus, devolvendo a Deus aquilo que ele tinha dado a ele. Davi reconhecia a graça, a dádiva que Deus dava a ele. Um coração grato, um coração pleno. Esse é o sentimento que a gente tem que ter quando a gente fala: pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ao mesmo tempo que é uma oração de petição, dai-nos o pão, reconhecendo que Deus é o nosso doador, é o nosso provedor. A gente não vive sem as dádivas dele. A gente está falando que o pão é dele. Dai-nos o pão nosso de cada dia. É o pão nosso, mas quem dá é ele. Olha que relação, né? Linda, né? O pão é nosso, mas quem dá é ele. Ele que faz frutificar. Tem uma oração antiga, judaica, que falava o seguinte: bendito seja o Senhor, Deus do universo, que faz brotar o pão da terra. Deus brota o pão da terra. Não é o homem que faz o pão. Se não fosse o trigo que Deus fez brotar, o pão não existiria. Não é verdade? Então, o que Deus requer de nós? O que Deus pede de nós? Um coração grato por tudo. Gente, esse era a diferença de Adão para nós, cristãos, né? Novos homens em Deus, né? Recriados sem a imagem de seu filho. Adão, ele tinha o Éden inteiro. Ele deu graças a Deus? Não. Ele fez o quê? Desconfiou. Oh, Deus desconfiou alguma coisa de mim. Eu quero uma coisa a mais, mas Deus não ligava. Aí a serpente falou: esse negócio a mais é algo que eu conheço muito mal, vai lá e toma. Aí eu quero, serpente. Ele quis algo independente de Deus, né? Independente de aspas, né? Ele achou que estava independente, né? Deus estava no controle. Mas ele quis algo sem vir diretamente das coisas que Deus falou: olha, come tudo que está aí no jardim, mas uma não. Deus ordenou. O que ele tinha que fazer? Obrigado, Senhor, porque eu tenho tudo, menos uma, mas o Senhor sabe que eu não posso comer daquela. O Senhor conhece a minha natureza, o Senhor me formou. Então, se o Senhor não permitiu, é porque o restante é bom o suficiente para eu viver grato e alegre e feliz. Ele não fez isso. Vamos imitar o que Adão fez? Não. O que nós devemos fazer? O que Jesus está ensinando. Sermos gratos pelo pão de cada dia. A porção diária do maná. A porção do maná que vinha antes ali do sábado para o povo de Israel. A porção pouca, mas é o bastante. É o bastante para você se alimentar e ser grato a Deus porque Ele te deu. Porque Ele sabe que se Ele te desse muito, você se corromperia. Se você recebesse muito, você se corromperia e não daria graça a Deus, mas daria graça ao próprio umbigo. Olharia o seu próprio umbigo. Gente, Deus é rei. Nós somos no reino de Deus. Se nós somos no reino de Deus, não existe um rei que não olha para os seus súditos, não é verdade? Deus, ele olha cada um. E ele, por quê? Porque além de ser rei, ele é pai. Ele nos ama. Ele quer o que a gente, o que nós iremos estar, o que for de acordo com a vontade dele, que ele leva o nosso bem. O que for concorrer para o nosso bem. Apesar de que a gente achar, às vezes, que é mal para a gente. Né? Que a gente acha que é contra a nossa vontade. É contra a nossa vontade. Mas é bom. No final, tudo vai cooperar para mostrar que aquilo é para o nosso bem. Amém? Então, o nosso modelo de oração inclui isso também. Que o quê? Se a gente pedir o reino de Deus, que o reino de Deus viesse, eita, se você pediu que o reino de Deus viesse, aguente firme que o reino de Deus é vir. Mas o reino de Deus vem com ordem do rei. Rei não vem sem ordem real, vem? Não, ordem real vai vir também. Faz isso, faz aquilo. Né? Faz isso aqui desse modo. Vai, não, se eu não quero ir para aquele lugar, não quero, bate firme. Você está no reino. Você acha que é para você? Olha aí, vai. Vou. Você está indo, sofre dificuldade, sofre perseguição, sofre várias coisas, mas no final você vai ver que foi no seu bem. Mudou seu caráter, mudou sua vida, se fez santo para Deus, separou, te fez glorificar o nome de Jesus no reino, na vida das pessoas, edificou a igreja, transformou vidas fora do mundo, converteu almas. Gente, isso é o reino de Deus, a vontade dele ser estabelecida. Você não conhece quem Deus vai salvar, como Deus vai executar a sua salvação, como Deus tem os seus caminhos, você não conhece. A única que você conhece é que você tem que submeter àquele que conhece tudo.
Aí a única coisa que Jesus fala é que você deve submeter à vontade de Deus e pedir para o reino dele vir e que a vontade dele seja estabelecida. No final, você recebeu o seu pão. O pão que você recebe é aquilo que ele te deu. E aquilo que ele te deu é para você viver bem. E você é ser grato. Paulo, em tudo dai graças. Quando você der graças a tudo, Jesus ele bota no segundo, a outra linha, né? O outro tópico. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí aqui ele está jogando a relação entre a dívida perdoada conosco e Deus, né? Deus nos perdoou, com o nosso perdoar com os irmãos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a prática cristã de amar uns aos outros, suportar uns aos outros, dar outra face ao outro que te bate, é diretamente proporcional à dívida que Deus te perdoou em Cristo. É diretamente proporcional. Não tem como você dissociar. Não tem como você ser grato a Deus pela dívida que Ele te perdoou, sem você praticar esse perdão também como semelhante de forma humana, né? De forma humana, que é infinitamente enorme a dívida que nós tivemos perdoado. Dívida aqui é pecado, gente. Está ligado ao termo pecado, né? Dívida, você também pode extrapolar o sentido de pecado, mas sempre está ligado também a pecado, né? Mas assim como Deus te perdoou, Deus ele vai colocar em pé de igualdade o seu perdão com você, com o perdão que você dá ao semelhante. Se você não der o seu perdão e não suportar o seu irmão, é como se você não tivesse sido perdoado. É como se esse perdão tivesse, o perdão da cruz, que foi executado na sua vida, fosse ofuscado, fosse colocado barreira perante ela. E na verdade isso é um bloqueio para santificar o nome de Deus no mundo, não é verdade? Então é o pedido que não ocorra isso. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. É um pedido de nós devemos perdoar os devedores, é tipo um modelo também de prática. Nós vamos perdoar os nossos devedores, queremos perdoar os nossos devedores da tua força, e assim perdoa nossas dívidas. Perdoa aquilo que, como a gente perdoa os devedores, nós pedimos que o Senhor perdoe aquilo que nós fazemos na prática de pecar sem querer, pecar contra o irmão também, pecar contra ti, não glorificar como o Senhor deve ser glorificado, porque nós queremos fazer isso. É parecido também com a parábola que Jesus falou em Mateus 18. Não precisa abrir, só anotar a referência a Mateus 18, que fala o quê? Do Senhor e o servo, né? Que o Senhor tinha um servo e que esse servo tinha uma dívida muito grande com ele, 10.000 talentos, e ele não poderia pagar essa dívida. Aí ele implorou, o Senhor pagou essa dívida, perdoou essa dívida, liberou dessa dívida, não colocou na prisão. E esse servo vai para outro lugar, encontra outra pessoa que estava devendo a ele, muito menos mesmo, infinitamente menos. Mas em vez de ele perdoar essa dívida, que era muito menor, na verdade, muito menor, ele fala, não, você tem que me pagar e eu vou cobrar até o fim. Você vai ser preso, eu tenho que pagar. E prende esse servo e ele não sai dali até pagar. Aí os outros vêm, os servos do Senhor vêm e falam, olha, ele não fez a mesma coisa que o Senhor fez com ele. Aí o Senhor pega e coloca o em prisão até ele mudar de atitude com um servo menor dele. Né? Gente, o que isso quer dizer? Aí Jesus fala, o vosso Pai Celestial vai fazer a mesma coisa com vocês. Se vocês não fizerem o tanto que ele perdoou, você perdoar o outro. Se você não praticar assim, ele vai também te colocar na prisão. A ideia é essa. O que são essas prisões? A gente pode imaginar, né? É provação. A provação, gente, serve para mudar o cara. Tem uma série de coisas que a Bíblia fala, né? Sobre provação, sobre tentação também. Mas, no geral, provação, né? E até Tiago também fala de tentação ali, né? É que Deus não tenta ninguém, mas o contexto também mostra que Deus ele coloca o escape ao cristão, dá força para ele suportar a tentação, e a tentação vem quando ele sair provado e aprovado, né? Sair mesmo, né? E ser fiel ao Senhor. Então, isso serve para moldar o caráter. E no momento que você precisa perdoar o seu irmão, perdoar
perdoar alguma dívida, perdoar alguma coisa, suportar o seu irmão, suportar a injúria, suportar alguma coisa. Você não deve pecar, você não deve jogar com a mesma a moeda, né? Ou então descontar. Você deve perdoar mesmo, colocar o seu rosto humildemente e falar: Senhor, eu vou perdoar esse irmão, porque eu sei que a dívida que eu tinha do Senhor era muito maior do que esse irmão tem comigo, eu vou perdoar. Esse pecado que ele fez contra mim é muito maior do que qualquer coisa muito menor do que qualquer coisa que eu pudesse ter falado com o Senhor, muito menor. O que eu fiz com o Senhor, pecando a vida inteira, e o Senhor me resgatou, foi muito maior do que isso. Então é colocar mesmo o peso na medida certa das coisas, né? E essa é a prática agora da relação de você com o seu semelhante, com os outros, a comunhão na igreja, a comunhão com os outros no mundo também, né? Para trazer a testemunho de Cristo. Então a primeira parte do negócio fala da relação vertical entre Deus e o homem, a segunda parte fala da relação com você mesmo, das suas expectativas, dos seus anseios, está ligado com outros versículos. Jesus fala também que a gente não deve viver ansioso com o dia de amanhã, porque Deus, Ele veste o lírio dos campos, veste os pardais que estão no campo, porque Ele não vai vestir a nós, que somos filhos dele. Jesus, Ele coloca isso, que Deus, Ele está no controle como rei, porque estamos no reino. Então, se Ele veste pardais ou lírios, que são coisas tão insignificantes em relação ao que o homem é diante de Deus, por que Ele não vai cuidar de nós? Então, Jesus, Ele mostra que a gente tem que trabalhar no nosso ego. A gente tem que ficar, em vez de apreensivo e teimoso e murmurando, né, e rancoroso com o dia de amanhã, com o dia de hoje, com os problemas, e ansioso, Jesus, Ele mostra: não, se submete à vontade de Deus, e glorifica a Deus, dê graças a Deus pelo que você tem, pelo que Ele tem te dado. No momento certo Ele vai te dar o que você precisa de mais. Se Ele não quiser te dar também, não vai te dar, mas submeta à vontade dele, porque é melhor. Porque essa vontade vai mudar o seu caráter. Não é a sua vontade. Se você quiser a sua vontade, ou quiser mais do que Ele te dá, você na verdade está suprindo a vontade do seu próprio ego. Está se esbanjando, está se orgulhando em você mesmo. Está dando glória a você em vez de dar glória a Deus. Então a segunda parte fala da sua relação com você mesmo, com os seus anseios, com o seu futuro, com a sua vida. E a terceira fala da relação com o próximo, né? E não nos induzas à tentação. Também fala de você mesmo, mas também fala do próximo, né? Nós somos tentados com a vida diária, né? Com a relação com outras pessoas, somos tentados com nossos próprios desejos, com nossas próprias vontades, né? Jesus falou que do coração do homem procede todas as coisas más. Não é o que o homem faz exteriormente que é mal, mas aquilo que sai do coração do homem: porfias, injúrias, contaminações, né? Mentira, calúnias. E essa terceira parte então fala do que o homem tem em relação com o outro, né? Vamos parar aqui na tentação, dei uma explicaçãozinha rápida. Vamos fazer uma pausa de 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos para tomar um café. Certo, gente? A gente volta. Amém. Espero que todo mundo quietar. Amém. Só recapitulando, então, a oração do Pai Nosso é mais do que uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ela é uma oração modelo. Isso quer dizer que é uma oração que ela ilumina, joga luz sobre o modo como a gente nos relaciona com Deus, o modo como a gente se relaciona conosco mesmo, com nós mesmos, né? E o modo como nós nos relacionamos com o nosso semelhante. É uma oração que é completa. Ela é pequenininha, compacta, mas ela tem todos os elementos de como você deve se portar nesse ambiente. Por quê, gente? Porque a relação do homem com Deus e a relação do homem consigo mesmo e do homem com os semelhantes estão ligadas. A Bíblia não desconecta essas três áreas. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus pessoal. O mundo inteiro é moldado sobre um princípio pessoal. Não é um princípio impessoal. O universo é moldado, o universo foi criado, o universo é sustentado com uma pessoa. Né? Aliás, com três pessoas. Né? Um único Deus. Né? Então,
Deus criou todas as coisas, o Filho sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, e o Espírito Santo vivifica todas as coisas. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é enviado à terra e vivifica todas as coisas. Olha, o Espírito Santo não é só para os crentes, não. O Espírito Santo faz uma obra especial para os crentes, que a gente chama da obra da graça salvadora, né? É uma graça especial. Mas, no universo, tudo é mantido por Deus. Não existe, né, da continuidade, não existe nada desconectado do universo, não existe nada que foge ao poder de Deus, né? Então, se o princípio do universo é Deus, e Deus é um ser pessoal, Deus é o quê? João fala que Deus é o quê? Deus é amor. Fala isso? Deus é amor. Então o universo tem a base no fundo dele, no princípio último dele é o quê? É o amor. Então, como é que você vai dizer que tem uma relação com Deus se você não ama o semelhante? Se você não ama as criaturas de Deus, se você não ama a natureza, se não ama a criação, se você não dá glória a Deus por tudo que Deus te dá no universo, na sua vida, no seu fôlego, se você não vê as suas mazelas, aquilo que você tem em rebeldia contra Deus e se submete à vontade de Deus para Ele transformar seu coração, transformar seu eu, e assim você tem uma relação correta diante dele, está tudo ligado. Não é à toa que a Bíblia fala o quê? Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu poder. Aí depois fala o quê? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está ligado? Não está? O mesmo verbo Deus usa para amar, para a gente amar Ele e amar o próximo. É o mesmo. Que depois o apóstolo fala o quê? No Novo Testamento? Aquele que ama, diz amar a Deus e não ama o semelhante, está me mentindo, não é verdade? Então, o Pai Nosso ele também conecta essas três áreas de relação. Né? Essas duas principais, mas também eu, né? o eu do ser humano, né? O ego, o seu orgulho, aquilo que ele é. O Pai Nosso quebra esse orgulho ao falar que o pão é nosso, mas só que é de Deus, Ele que dá, né? E as nossas mazelas devem ser perdoadas. A gente tem que pedir perdão a Deus, mas a gente não pode somente pedir perdão a Deus por nossas mazelas, tem que praticar esse perdão, porque é como se a gente não praticar esse perdão, Deus Ele traz também o juízo sobre nós, né? Aquilo que a gente acha que está fazendo certo. Então, o Pai Nosso ele termina na tentação. Versículo 13. Versículo 13, aliás, né? Como é que introduz a tentação aqui. E não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu o reino, o poder e a glória para sempre também. Eu prefiro a tradução que diz, não nos deixe cair, né? Essa tradução aqui está um pouco mais distante, né? E não permita-nos cair em tentação. A ideia é essa. Não deixe que a gente caia, né? Não faça com que a gente caia em tentação. Tiago me fala o quê? Que a tentação nenhuma vem do Senhor, mas essa tentação é das nossas próprias consciências. Mas não vem nenhuma prova em vão, porque a prova vem para você sair dela aprovado, né? E ele fala que se a gente cair em tentação, a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque a tentação gera o quê? A consciência gera o pecado, e o pecado gera a morte. Então a gente tem que sair aprovado. A gente tem que fazer o contrário do que Adão fez, né? Porque agora a gente tem um espírito vivificante, do novo, segundo Adão, que é o espírito de vida, né? Nós já habitamos o reino do espírito de vida, o espírito que nos vivifica em todas as coisas. Então a gente tem que pedir a ajuda do Senhor, sempre desse espírito que está nos santificando, que está fazendo que o santo nome de Deus seja colocado em nós, para que Ele nos ajude na nossa caminhada, não permitindo que a gente caia em tentação, né? E que a gente saia aprovado de tudo, de todas as provações, de todas as tentações, de todas as coisas que vêm nos acometer. Gente, livra-nos do mal, né? O mal, que tem algumas versões que botam mal maiúsculo, né? Então a ideia é Satanás e o pecado, e a nossa própria consciência, né? Livra-nos do mal, livra-nos de a gente cair no engano, né? No mal, na iniquidade do pecado. Aí Jesus ele fala tudo isso, né? Por quê? Então a ideia é tudo isso que eu falei deve ser uma realidade nessa vida, por quê? Porque teu o reino, poder, e domínio para todo sempre. Amém. Teu reino, poder e glória para todo sempre. Amém. Então, também está
se vocês forem ler Crônicas, né, aquele versículo que eu falei para vocês sobre a oração de Davi, vocês vão ver também que Davi termina assim, né? Devolvendo a Deus toda a honra, glória e poder. Então Jesus ele inicia falando que Deus é o Pai, nosso Pai, que está no céu, e que ele tem um reino que deve vir à terra. Deve vir a nossa realidade. A nossa realidade não pode ser desconectada do seu domínio. Né? Deus ele domina sobre tudo, reina sobre tudo, mas o seu domínio não pode ser oculto dos nossos olhos. Ele tem que pedir que o reino dele seja desvelado, seja revelado, que a gente veja Deus atuando. Essa é a vida do cristão. E ele termina dizendo que tem o reino. Ele devolve a Deus. Né? Ele invoca esse domínio de Deus e devolve dando graças. Então, na verdade, o Pai Nosso termina com ação de graças, dizendo que a Deus pertence o domínio, a honra, o reino, o poder e a glória. Né? O reino, o poder e a glória. Então, o reino é dele, que ele pediu, o poder de fazer as coisas, de trabalhar, de ter tudo, é dele. Mesmo que a gente pratique algo, o poder dele. Mesmo que a gente trabalhe, o poder dele. Mesmo que a gente molde, faça pão, faça trabalho, carpintaria, mexa com construção, estude, né? Se esforce, é dele o poder e a glória. No fundo, tudo isso que tinha que ser para, que a gente acha, o homem pecador acha que tem que ser para ele, redundar para ele a honra. Não, o que eu tenho é meu, minha glória. O que é isso? As posses são minhas, eu que sou merecedor disso tudo, eu fiz com o meu poder. Não, o poder e a glória é de Deus, a honra é devida ao seu nome somente. E Jesus termina com amém. Né? Amém é a ideia de que está fechando essa oração, né? Amém. Firmemente dito, né? A ideia hebraica é essa. Seja firme isso. Né? Então, essa é a oração do Pai Nosso, o modelo de oração do cristão. Algumas orações na Bíblia são baseadas no Pai Nosso. Pequenas orações que Jesus fez são baseadas no Pai Nosso. Um exemplo, o Getsemane. Pai, se puderes, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aí a referência ao Pai Nosso. Porque Pai, que não seja, se puderes, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? Então Deus pode, porque Ele é rei, porque o poder é dele, o poder agora, mas que não seja feita a vontade, né? Do Filho, mas a vontade do Pai. Então Jesus está mostrando o modelo também de oração para nós, que é baseado no Pai Nosso. É o mesmo modelo, só que é pouquinho, né? Pegou só alguns elementos do Pai Nosso, mas o modelo é igual. Que o modelo é que a nossa vontade sempre em segundo plano, ou a ideia melhor até, para ficar melhor ainda, a nossa vontade tem que estar em consonância, tem que soar, né, com uma orquestra, né? A orquestra tocando, o maestro está regendo, e tem que ser consonante, tem que ser igual à regência do maestro, que é Deus. A gente tem que andar na partitura de Deus, a gente tem que andar no script de Deus, tem que andar na vontade dele. Quando a gente vê, na verdade, quando a gente vê essa vontade que é revelada, a gente vê, dá o culto agora, né? Tudo está acontecendo pela vontade dele. Jesus fala que nem o fio do cabelo cai sem a vontade dele. Né? Então, tudo está acontecendo pela vontade dele, mas está o culto. Para o mundo está o culto. Vamos pegar um mundo mundano, um pagão, uma pessoa que é descrente. Ela não conhece o que está acontecendo no mundo. O mundo é um obscuro para ela. Ela acha que é uma força da natureza, né? Moldando todas as coisas, gerenciando os astros, as estrelas, a natureza, os animais. Ele não tem noção do que rege a natureza. Mas nós sabemos quem é que está regendo a natureza. Quem é? Deus, o Senhor, que é Pai, é nosso Pai, nos adotou. Então a gente sabe que o princípio é pessoal. Então a gente não pode viver como se a gente não soubesse de nada. No fundo, a oração do Pai Nosso, para fechar, a oração do Pai Nosso quer nos mostrar isso. Que a gente não pode estar com o olho fechado diante da realidade. Como se não existisse um princípio, que não existisse um ser que moldasse todas as coisas, inclusive a nossa vida.
e nos ordenasse como se comportar diante dele, diante dos homens e diante de nós mesmos. Não, a gente tem que ser, tem uma pessoa, Deus Todo-Poderoso, que quer ter comunhão conosco, que nos fez capazes de termos comunhão conosco no Espírito Santo, e através desse Espírito nós temos essa comunhão, e essa comunhão é feita dessa forma, chamando Ele de Pai, invocando a vontade dele sobre nossas vidas, orando para que a vontade dele seja plena, não seja em parte, mas seja como ela é feita no céu, é plena, que seja, que o seu nome seja santificado no nosso meio, na igreja, porque o Pai é nosso, que a gente tem que ter comunidade, aí a gente produz a comunidade, então a gente tem que perdoar uns aos outros, porque o Pai é nosso, o Pai nos perdoa, então a gente não vai poder não perdoar o nosso irmão, tem que perdoar o nosso irmão, tem que viver conforme a prática que Deus já nos fez, e a gente tem que fugir da tentação, pedindo ajuda a Deus para nos livrar dela, e invocando a vontade de Deus, para que depois devolvê-la toda a Deus, porque a Ele é o poder agora, porque eu sempre. Amém. É um modelo de oração. Se a sua oração fugir um pouquinho disso aí, está errado. Aí vai entrar naquilo que os evangelistas falam, né? Orar, pedis mal, mas não recebeste. Pedis mal. O que é pedis mal, né? Pedis de forma incorreta, não é bíblica, a forma não bíblica, né? A forma que não agrada o coração de Deus, né? Que está redundando, está resumido na oração do Pai Nosso. Então, gente, essa é a oração do cristão. Essa é a oração do cristão que está em missão, que estão todos nós temos missão no trabalho, missão na escola, missão na faculdade, missão na rua, missão fora, transcultural, missão, né? Todo cristão é missional, todo cristão é um missionário, todo cristão tem uma missão. Por isso que Jesus falou, ide por todo mundo, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Jesus falou o quê? Ide vocês, apóstolos, falou assim? Ide. Ele é geral, é para todo mundo. Não tem especificações. Né? Todos são chamados por Jesus para difundir o reino, para difundir as boas novas. Todo cristão é missionário. Então, em todo lugar, em todo tempo, a gente tem que ser guiado por Deus. Como é que você sabe que você é guiado por Deus? Em oração, como Jesus orava. Jesus só sabia que ele era guiado por Deus porque ele estava em constante oração com Deus. O seu espírito estava ligado 24 horas com Deus. Não existia uma interrupção disso. E oração é bom, nosso Deus é poderoso, por quê? Porque ele é onisciente, você não precisa orar. Gente, eu vi até uma cena cômica um dia na internet. Assim, é triste. É cômica, por isso que eu julgo se vocês tiverem dar risada. Mas tem uma senhora que estava com a menina para fazer o vestibular e ela parou em frente à porta do local onde ela fez o vestibular e orou. E a porta fechou na cara dela e ela não pôde fazer prova. E a mulher ficou gritando, está orando, não vai prova. Olha, é falta de sabedoria. Totalmente, primeiro, chegou atrasado. Então, já mostra aí que é falta de sabedoria. Não está honrando a Deus nesse sentido, não é verdade? E segundo, parou para orar em frente ao local de prova, para fazer a prova. Gente, nosso Deus são do quê? Os orações, são do pensamento, antes de falar as palavras, o salmista disse que Deus já sabe o que está na nossa boca. Se ela estava muito atrasada, pedia perdão se estava atrasada e orava em pensamento com a filha. Fica em oração, não orava. Amém. Gente, no nosso Deus é onisciente, você pode estar em permanente oração 24 horas. Não existe barreiras para Deus não te ouvir. Deus não tem barreira. A única barreira é que tinha o pecado e agora o pecado foi resolvido por Cristo. Não existe mais barreira. Se a única barreira que tinha, que era o véu tampado no templo, porque o sacerdote o povo era pecador, e só o sacerdote puro podia entrar, Jesus entrou, rasgou o véu e o povo entrou. Não existe mais barreira. Você pode estar agora diante do trono de Deus, orando a Deus, pedindo ao Rei. Mas, qual é o seu pedido? Qual a sua oração? Faça a minha vontade, faça a tua vontade. Então a oração em todo tempo é: Senhor, faça a tua vontade, porque eu te vi, precisa vir. E minha vida e a nossa vida tem que ser santificada a ti. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, né? Vou passar para o pastor. Vamos fazer uma oração aqui breve, agradecendo a Deus. Vamos colocar em pé. Senhor, eu agradeço, Senhor, Deus,
por esse momento, Senhor, que a palavra foi revelada, Senhor, mais uma vez, Senhor, nossos corações, Senhor. Te agradeço, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque não é o homem que fala, Senhor, mas é a tua palavra, Senhor. Ela já é poderosa nela mesma para fazer executar a sua obra, Deus. Senhor, nós te glorificamos porque a tua palavra, ela se renova a cada dia, Senhor. E um texto que a gente já repete, Senhor, ele nos ilumina mais e mais a cada dia, Senhor. Ó, Senhor, porque a oração do teu filho, a oração de fazer a ti, Senhor, é o padrão de oração que o Senhor te colocou no coração do teu filho, quando ele esteve na terra, Senhor, para ser um modelo para nós, Deus. Senhor, nós queremos orar ao Senhor, venha ao teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. Ó, Senhor, nós não queremos a nossa vontade, queremos a tua vontade, Senhor. Nossa vontade, Senhor, é morte no caminho no final dela, Senhor. Mas a tua vontade é vida, é paz, é gozo do Espírito Santo, Senhor. É alegria, Senhor. Ó, Senhor, é nosso bem. Ó, Deus, nós te agradecemos pelo pão diário, Senhor. Nós te agradecemos pelo nosso trabalho, Senhor. Pela nossa vida. Tira a murmuração do nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós não queremos dizer que o Senhor não é um Deus que reina, mas é um Deus que reina. Nossa murmuração diz que o Senhor não é um Deus que reina, mas o nosso dizer sim ao Senhor é o teu reinado sobre nós, Deus. Ó, Senhor, nós pedimos que nos afaste do mal, Senhor, do pecado, Senhor. Nos afaste, Senhor, da nossa insuficiência, Senhor. Transforma a nossa vida de glória em glória, a vida do teu filho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ó, Senhor, e que tudo reduz para a tua glória e honra e louvor, Senhor. Que louvemos o teu nome, Senhor, diariamente, Senhor, pela nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. No nome daquele que nos deu a capacidade de chamarmos de Pai, Deus. De chamar de Pai, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém.
Quero deixar toda a minha rebeldia na dor. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Quero deixar, Senhor. Quero deixar, meu Deus, em nome de Jesus. Quero deixar que venha no meu altar.